Vamos lá então, dando sequência à nossa série de estudos conforme o mapão do Saresp. Estamos retomando a aula 2 do primeiro bimestre para os nonos anos de Geografia, regionalização da Europa. E eu quero trazer para vocês o conceito de regionalização que foi amplamente discutido em sala de aula com vocês, que é um agrupamento de regiões. O que é uma regionalização? Agrupamento de regiões. E ela usa alguns critérios aí para agrupar e dependendo do aspecto que você quer estudar, tá? Então, o aspecto que você quer estudar de regionalização determina o tipo de regionalização, o que se quer estudar. Exemplo, geográfico, aspecto, uma regionalização com aspecto geográfico, vai envolver localização das terras, uma regionalização com aspecto físico naturais, vai envolver clima, relevo, vegetação e hidrografia. Um aspecto de regionalização histórico, social, cultural e econômico, vai envolver a história da população, cultura e economia. E por fim, o aspecto geopolítico, que vai englobar poder e influência estabelecidos entre regiões, países e continentes. Um exemplo de regionalização no aspecto físico, natural e geográfico. Você tem aqui uma base para se estudar, então se eu quiser saber uma regionalização do aspecto físico, natural e geográfico da Europa, eu vou encontrar o seguinte: na Europa do Norte predominam os climas frio e polar, e floresta boreal e tundra. Na Europa das planícies predomina o clima temperado, oceânico e continental e floresta temperada. Na Europa do Sul predomina o clima mediterrâneo e formações arbustivas. Então, esse é um tipo de regionalização físico-natural geográfico da Europa. E aí a gente encontra esses exemplos. Um outro tipo de regionalização envolvendo o aspecto geográfico, histórico, social e cultural. Tá? Exemplo: históricos, sociais e culturais da Europa, que podem ser agrupados em 4 micro-regiões. Quando eu estudo a Europa no tipo de regionalização com aspectos geográficos, ou históricos, ou sociais, culturais e econômicos, eu estudo Europa Ocidental, que fica a oeste, Europa Setentrional, que fica ao norte, Europa Oriental, que fica ao leste, e Europa Meridional, que fica ao sul. Então eu tenho uma localização geográfica dos pontos cardeais, essa regionalização do aspecto geográfico, histórico, social, cultural e econômico me dá esse tipo de regionalização: Europa Ocidental, Setentrional, Oriental e Meridional, ou seja, mais perto do meridiano. Quando eu estudo uma regionalização de aspecto político, eu tenho uma divisão da Europa em 2 macro-regiões: a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Aqui, nesse tipo de regionalização, eu posso englobar diversos aspectos políticos aqui nesse tipo de regionalização. Exemplo: Europa Ocidental são considerados países capitalistas, ficam mais onde estão localizados os países capitalistas. Exemplo: Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Portugal. E na Europa Oriental ficam os países socialistas, Rússia e alguns outros países da antiga União Soviética, né, que hoje são países independentes. Esse é um tipo de regionalização de aspecto geopolítico, ok? Eu olho para o hemisfério político e enxergo essa Europa dividida em oriental e setentrional, e quando eu olho o aspecto mais aprofundado, eu consigo enxergar esse tipo de regionalização, ok? Então é isso: regionalização, conceito, tipos e critérios, aspectos associados a ela, como geofísica, geopolítica e físico natural e etc, ok? Até mais.